São 6h43 da manhã. Você acorda e, em vez de checar o telefone, vai direto para a almofada. 20 minutos de respiração consciente. Silêncio. Presença. Você se levanta mais calmo, orgulhoso da disciplina, e volta para a mesma vida que estava destruindo você ontem. O chefe ainda grita. O relacionamento ainda está morto. As contas ainda não foram pagas. Mas você respirou. E de alguma forma, isso parece suficiente. Você pensa que está praticando presença. Não está. Você está praticando fuga. E ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, esse padrão vai descrever o colapso da sua capacidade de agir com uma precisão assustadora. Algumas pessoas veem a meditação como disciplina. Outras veem como autocuidado. Mas eu vejo algo muito mais limpo. Eu vejo o exato tipo de anestesia que destrói o progresso enquanto finge protegê-lo. A meditação que te deixa mais fraco não é aquela que você abandona depois de 3 dias. É aquela que você mantém religiosamente enquanto sua vida fora da almofada se desintegra em câmera lenta. E a parte mais difícil é que você chamou isso de crescimento, chamou de prática, chamou de caminho. Mas através de uma lente de autoauditoria, o que você construiu não foi um sistema de clareza, foi um sistema de analgesia. E a diferença entre os dois determina se você está usando a meditação para lutar melhor ou para se esconder da batalha. Pense nisso. A meditação funciona. Ela acalma o sistema nervoso, reduz cortisol, melhora o foco, aumenta a regulação emocional. Todos esses efeitos são reais e mensuráveis. Mas aqui está o problema. O cérebro humano não diferencia entre resolver um problema e remover a dor que esse problema causa. Se você sente estresse porque seu trabalho é tóxico e a meditação remove o estresse, seu cérebro registra isso como solução. A ferida continua aberta, mas o alarme foi desligado. E isso cria um ciclo perverso. Quanto mais você medita para suportar a situação, menos urgência você sente para mudar a situação. A prática se torna o tratamento. Mas o tratamento não cura a causa. Ele apenas torna a causa tolerável. E tolerância, nesse contexto, não é virtude. É capitulação disfarçada de sabedoria. Agora olhe para o padrão de um praticante regular que ainda vive em caos. Ele acorda, medita, sente-se centrado, vai para o trabalho que odeia, sente a tensão subir, promete meditar de novo à noite, medita, sente-se melhor, dorme, repete. Em nenhum momento desse loop, ele confronta o fato de que o trabalho está destruindo ele. A meditação virou o mecanismo que permite a destruição continuar. Não é autocuidado, é automanutenção de um sistema que deveria ter colapsado há meses. E a métrica de sucesso mudou sem você perceber. Você não mede mais progresso por problemas resolvidos. Você mede por horas sentado, por dias consecutivos, por quão calmo você ficou depois da sessão. Mas calmaria não é o mesmo que correção. E se sua prática está gerando calmaria sem correção, você não está meditando. Você está se medicando. E isso não é julgamento moral, é diagnóstico de sistema. Porque o cérebro preguiçoso sempre vai preferir 20 minutos de silêncio do que 5 minutos de conversa difícil. Sempre vai preferir regular a respiração do que regular a vida. E quanto mais eficaz a meditação for em remover o desconforto, mais viciante ela se torna. Você começa a precisar dela, não para clareza, para alívio. E alívio, quando usado como substituto para a ação, é o opiáceo da mente. Mas isso fica ainda mais sombrio. Existe um conceito chamado bypass espiritual. É o uso de práticas contemplativas, linguagem zen ou ferramentas de crescimento pessoal para evitar lidar com feridas psicológicas reais, traumas não resolvidos ou crises concretas no mundo material. E a meditação de fuga é a forma mais sofisticada disso, porque ela não parece fuga, parece maturidade. Parece que você está trabalhando em si mesmo, mas trabalhar em si mesmo deveria te capacitar para agir no mundo. Se está te paralisando, algo está errado. E o que está errado é simples. Você está usando a ferramenta certa na direção errada.
A meditação foi feita para afiar o machado. Você está usando ela para evitar cortar a árvore. E cada vez que você faz isso, o músculo da ação atrofia um pouco mais. Você perde a capacidade de tomar decisões sob pressão, perde a vontade de arriscar, perde o reflexo de confrontar. E no lugar disso, você ganha algo muito mais perigoso. Você ganha a habilidade de tolerar o intolerável, de aceitar o inaceitável, de respirar fundo enquanto sua vida queima. E chama isso de não reatividade. Mas não reatividade real não é passividade. É a capacidade de escolher como agir sem ser dominado pela emoção. Você ainda age, você só age melhor. Mas o que você está praticando não é isso. É apatia disfarçada de equilíbrio. E o teste é simples. Depois da sua última sessão de meditação, quantos dos seus 3 maiores problemas você enfrentou? Quantas decisões difíceis você tomou? Quantas conversas que você estava evitando você finalmente teve? Se a resposta for 0, você não usou a clareza. Você usou o conforto. E conforto, quando não leva à correção, é apenas outra forma de autossabotagem. E isso cria uma dívida. Cada conflito que você evitou com meditação não desapareceu. Ele foi adiado. Cada decisão que você respirou para longe ainda está esperando. E a dívida de problemas acumulados gera juros. Juros compostos. Um dia, tudo isso vai cobrar. E quando cobrar, nenhuma quantidade de respiração consciente vai segurar o colapso. Porque você passou anos treinando o cérebro para relaxar em vez de resolver, para aceitar em vez de agir, para suportar em vez de sair. E agora, quando a crise real chega, você não tem o reflexo. Você tem a almofada. E a almofada não paga boleto. Não termina relacionamento tóxico. Não muda de carreira. Não confronta a pessoa que está te usando. Não resolve nada fora da sua própria cabeça. E se a sua vida precisa de ação externa, regulação interna sozinha é insuficiente. Pense nisso. Você pode ter a melhor prática de meditação do mundo. Pode meditar 2 horas por dia. Pode atingir estados profundos de silêncio mental. Mas se suas finanças estão em caos, se seus relacionamentos são superficiais ou destrutivos, se você ainda está no mesmo lugar que odiava 3 anos atrás, então a meditação não está funcionando. Não como ferramenta de transformação. Está funcionando como ferramenta de manutenção. E manutenção de uma vida que você deveria ter abandonado não é espiritualidade. É inércia consciente. Agora vem a parte mais dura. O que torna esse padrão tão destrutivo é que ele se disfarça de virtude. Você não parece preguiçoso. Você parece disciplinado. Você acorda cedo. Você segue a rotina. Você fala sobre mindfulness, sobre presença, sobre desapego. E as pessoas ao seu redor até te admiram. Mas a admiração não valida a eficácia. E o que você está fazendo não é ineficaz por falta de esforço. É ineficaz porque o esforço está direcionado para o lugar errado. Você está resolvendo o sintoma, não a causa. Está tratando a dor do estresse, não a ferida que gera o estresse. E enquanto a ferida estiver aberta, a dor vai continuar voltando. Não importa quantas vezes você respire fundo, não importa quantos mantras você repita, a fonte continua ativa. E isso nos leva ao conceito central. Existem 2 tipos de meditação: a meditação do guerreiro e a meditação do covarde. O guerreiro medita para recuperar clareza, afiar o foco, preparar a mente para o próximo confronto. Ele usa o silêncio como manutenção de arma. A luta continua. A prática é o intervalo entre rounds. Mas o covarde medita para não ter que lutar. Ele usa o silêncio como bunker. E quanto mais eficaz o bunker, menos ele sai. A prática vira o objetivo. E o objetivo real, aquele que exigia coragem, é esquecido. E você, o espectador, ainda está protegendo o mesmo padrão que diz querer quebrar. Você ainda está medindo progresso por consistência na almofada, em vez de mudança na vida. Ainda está chamando de prática o que deveria ser chamado de fuga. E a parte mais cruel é que você sabe disso. Você sente. Toda vez que termina a sessão e volta para o caos inalterado, você sente o vazio. Você sabe que algo está errado.
Mas em vez de questionar o sistema, você questiona a intensidade. Você acha que precisa meditar mais, meditar melhor, meditar mais fundo. E isso é exatamente o que o padrão quer. Porque quanto mais você medita, mais você evita. E quanto mais você evita, mais você precisa meditar. O loop se fecha, e você chama isso de caminho espiritual. Mas caminho implica movimento, e você está parado. Agora vem a correção. E a correção não é parar de meditar. É mudar o que você faz com a clareza que a meditação gera. Porque a clareza sem ação é só outra forma de autoenganação. Você vê o problema. Você sabe o que precisa ser feito. E você escolhe não fazer. E escolher não fazer, depois de ver com clareza, é pior do que nunca ter visto. Porque agora você não pode alegar ignorância. Você só pode alegar covardia. E covardia, quando mascarada de sabedoria, se torna o tipo mais perigoso de fraqueza. Então aqui está o teste. O desafio dos 60 minutos. Na próxima vez que você meditar, use a clareza obtida para tomar uma decisão difícil na hora seguinte. Não no dia seguinte, não na semana seguinte, nos próximos 60 minutos. Mande a mensagem que você está evitando. Termine a conversa que precisa terminar. Pesquise a mudança que você sabe que precisa fazer. Escreva a carta de demissão. Marque a terapia. Cancele o compromisso que está drenando você. Faça uma coisa, uma ação concreta. Uma decisão que você vinha adiando porque era desconfortável. E se você não conseguir? Se a meditação terminar e você voltar para o mesmo loop de sempre, então você não está meditando. Você está se escondendo. E esconderijo, não importa quão silencioso ou disciplinado, ainda é esconderijo. E tem algo tão previsível nisso. Porque a resistência que você vai sentir ao ler essa instrução é a mesma resistência que está mantendo você preso. Você vai querer negociar, vai querer dizer que precisa de mais tempo, que a decisão é complexa, que precisa meditar mais sobre isso. E todas essas desculpas são válidas, mas também são sintomas. Sintomas de um padrão que usa a reflexão como substituto para a ação, que usa o silêncio como desculpa para a inércia, e que transforma a ferramenta mais poderosa de autoconhecimento em mais um mecanismo de autossabotagem. Porque a verdade é que você não precisa de mais clareza. Você já tem clareza. Você sabe o que está errado. Você sabe o que precisa mudar. Você só não quer pagar o preço da mudança. E a meditação virou a forma de adiar o pagamento, de fingir que está trabalhando no problema enquanto evita resolvê-lo. E isso não é crescimento. É estagnação em alta definição. Você não está quebrado. De todas as formas mensuráveis, a intenção geralmente é real. Você realmente quer melhorar, realmente acredita na prática. Mas essa é exatamente a questão. Intenção sem execução não constrói nada. E execução, no contexto de meditação, não é mais tempo sentado. É o que você faz quando levanta. É a coragem de usar a paz conquistada como combustível para enfrentar a guerra que você vinha evitando. E se a sua meditação não está gerando confronto, então ela não está gerando transformação. Está gerando conforto. E conforto, quando substitui coragem, se torna o veneno mais lento. Você morre em paz. Mas ainda morre. Ainda desperdiça a vida. Ainda chega ao fim sem ter resolvido os problemas que a meditação deveria ter te capacitado a enfrentar. E no final, a pergunta não é se você meditou. A pergunta é o que você fez com a clareza. Porque clareza que não gera ação é só entretenimento mental. E você não precisa de mais entretenimento. Você precisa de um padrão que sobreviva ao desconforto, de uma prática que te prepare para agir, não para evitar, e de um padrão honesto o suficiente para admitir quando a almofada virou bunker, quando a respiração virou fuga, e quando a disciplina virou apenas outra forma de covardia bem decorada. A meditação é um espelho, não um buraco, e se você está usando ela para sumir em vez de se ver, então você já sabe o que precisa ser corrigido. A questão é se você vai fazer isso nos próximos 60 minutos, ou se vai respirar fundo e adiar de novo.